Olá pessoal, me chamo Luísa da Costa, sou médica veterinária pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, localizada em Guarapuava, no Paraná. E atualmente estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da Unicentro. Nesse podcast, irei conversar com você sobre as formas de mitigar ou diminuir o gás metano pela pecuária, pois além do mercado externo, a população em geral está preocupada com a emissão de gases de efeito estufa pelos bovinos. E o intuito hoje é elucidar algumas questões sobre o assunto. Bom, o agronegócio tem sido visto como vilão do meio ambiente pela produção de gases de efeito estufa. Porém, devemos pensar que há diversos gases de efeito estufa, sendo eles classificados como gases de efeito estufa de vida longa ou de vida curta. Bom, e aonde está o Brasil no cenário de emissão de metano? O Brasil ele ocupa a 5ª posição entre os maiores emissores de gás metano mundial, emitindo cerca de 5,5% do despejo global na atmosfera, ficando atrás da China, Rússia, Índia e Estados Unidos. Sendo assim, em 2021, o Brasil participou da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, aonde ele aderiu ao acordo que prevê reduzir em 30% as emissões globais de metano até 2030. Bom, o que seria o gás metano? O gás metano ele é oriundo da fermentação de compostos orgânicos e ele é classificado como um gás de efeito estufa de vida curta, sendo produzido em quantidades muito menores que o gás carbônico, porém com um efeito potencial 25 vezes maior para a retenção de calor. A produção de metano pelos ruminantes ocorre de maneira natural no rumen, então não conseguiríamos zerar essa emissão, e sim produzir o mínimo possível desse gás, que é o objetivo desse podcast. E também porque o animal ele perde e gasta energia para produzir esse gás, não sendo benéfico também para o sistema produtivo. A principal maneira que os bovinos emitem metano é através do seu processo digestivo, como eu disse anteriormente, onde cerca de 95% é liberado na forma de eructação, ou como conhecido popularmente, o arroto, e os outros 5% na forma de flatulência. E a dieta está fortemente ligada à formação de metano, pois depende do tipo de carboidrato que o animal ingere, e esses carboidratos podem ser classificados de duas maneiras: em carboidratos fibrosos e carboidratos não fibrosos, onde os carboidratos fibrosos são lentamente degradáveis no rumen e os carboidratos não fibrosos são prontamente fermentáveis no rumen. Sendo também que o consumo e a digestibilidade desses carboidratos também vai influenciar na emissão de metano, pois durante a fermentação desses carboidratos, os micro-organismos ruminais produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são o acetato, o butirato e o propionato, sendo a principal fonte de energia para os ruminantes. E a concentração de cada um desses ácidos vai depender da dieta consumida pelo animal, como eu disse anteriormente, sendo que o acetato e o butirato serão produzidos quando há dietas com os carboidratos fibrosos, mais conhecidos como as pastagens, aonde eles produzem hidrogênio e consequentemente formarão o gás metano. Porém, há uma ressalva aqui, que há pastagens com baixa e alta digestibilidade, onde algumas têm potencial de mitigar mais ou menos metano. Porém, há formas de melhorarmos a digestibilidade desta fibra. Já o propionato, ele é oriundo de dietas com carboidratos não fibrosos, que são dietas ricas em amidas, como o grão em amido. Porém, estes consomem hidrogênio e não há produção de metano e gás carbônico, sendo essa uma maneira de mitigar o metano. Sendo assim, resumindo o que eu disse, animais criados a pasto têm uma maior quantidade de bactérias celulolíticas no rumen, devido a esse pasto, e consequentemente vão disponibilizar mais hidrogênio para as bactérias metanogênicas. E quanto mais baixa a qualidade dessa fibra, maior será a emissão, porque mais dificuldade essas bactérias metanogênicas terão em fermentar esse alimento. Já animais confinados, geralmente eles ingerem dietas mais ricas em amido, então eles não vão favorecer o crescimento dessas bactérias metanogênicas. Convidei o professor Michael Neumann, que é graduado em agronomia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para falarmos um pouco sobre as maneiras de mitigar metano pela pecuária. Então, professor Michael,
na sua opinião, quais são as principais dificuldades que a produção de bovinos no Brasil encontra ao tentar resolver a emissão de metano pelos bovinos? Oi, Luísa. Respondendo a sua pergunta, né? Bom, é muito complexa a pergunta, assim, ou muito aberta, né? Mas devemos entender o seguinte: primeiro, não há um efetivo fomento, né, e estímulo ao produtor de carne no Brasil para ele se comprometer, né, com a questão da emissão do metano. Então falta orientação e falta estímulo, financiamento, orientações que ele pudesse de alguma forma valorizar esse trabalho e tornar a sua pecuária mais eficiente. Eficiente de que forma? Alimentando melhor os animais, aumentando o potencial de ganho desses animais e o tempo de vida desses animais até a chegada da ocasião do abate, o que teria um reflexo direto na quantidade de metano emitido. Ou no uso, né, de tecnologias que viessem a auxiliar na alimentação dos animais, na condição dos animais, na fase de cria, recria e terminação, que mitigasse ou diminuísse essa produção de metano através do melhor aproveitamento dos nutrientes contidos na dieta. Enquanto isso não for bem esclarecido aos produtores e eles tiverem um estímulo quanto a isso, mostrando a importância, né, do ponto de vista global e principalmente sendo reconhecido pelo consumidor, porque o consumidor, assim, né, a grande dilema é que ele quer a carne mais barata possível no supermercado, né, e questionando sempre a procedência e o impacto, né, que essa carne tem no meio ambiente. Então, enquanto o consumidor, de um lado, e frentes governamentais não estiverem junto do produtor, isso dificilmente se resolverá. Gostaria de agradecer ao professor Micael por ter aceitado o convite e por toda a contribuição. Mas quais seriam as maneiras que nós poderíamos reduzir essas emissões? Bom, a primeira começa através da dieta, através do manejo alimentar desses bovinos. Então, inserir mais carboidratos não fibrosos, uma dieta com alto grão, por exemplo, fará com que os animais produzam mais propionato, que não produz o metano, e, consequentemente, também vai contribuir para o maior ganho de peso dos animais, o maior acabamento de carcaça e o menor ciclo de vida desses animais, e, consequentemente, vai reduzir o tempo de emissão de metano pelos animais. E em relação aos carboidratos fibrosos, as pastagens, uma maneira de melhorar é através do manejo alimentar, que seria o quê? A gente inserir uma fibra de melhor qualidade para esses animais e mais digestível, que também vai diminuir a emissão de metano. Então, em resumo, a principal maneira da gente conseguir mitigar o metano é disponibilizar alimentos altamente digestíveis para as bactérias ruminais, ou então uma fibra de alta qualidade que seja mais digestível para essas bactérias. Uma outra maneira de mitigação de metano é através da integração lavoura-pecuária. Segundo os pesquisadores da Embrapa Cerrados, localizados no Distrito Federal, eles confirmam a tese que a quantidade de gás metano produzido pelos bovinos é reduzida quando se trabalha em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Eles realizaram um experimento onde foram instalados equipamentos na cabeça dos animais para medir a produção do gás metano, que é formado no organismo durante a digestão do alimento. As árvores que faziam parte desse sistema ajudam a neutralizar a emissão de metano, pois elas vão estocar outro gás obtido na produção agropecuária, que é o gás carbônico, e isso vai compensar os efeitos negativos das emissões. E também, segundo os pesquisadores, eles afirmam que há pastagens mais eficientes que outras na conversão em energia, resultando em menos emissão por quilo de carne produzido. Além disso, também a redução no tempo do abate. Então, trata-se então de um animal que emitiu menos quantidade de metano durante a sua vida. E assim a gente consegue colocar um gancho aqui também de produzir mais animais por área, quando a gente trabalha em pastagem. Bom, com esse podcast a gente pode concluir que nos últimos anos a pesquisa, as empresas, os pecuaristas têm buscado inovações que aumentam a produtividade dos rebanhos e reduzem as emissões de metano, pois sabe-se que há uma grande demanda mundial por sistema de produção em mitigar os impactos ambientais,
para que se consiga produzir com sustentabilidade e garantir segurança alimentar. Porém, ressalvo aqui que o aumento de metano também está fortemente ligado à expansão da população humana, visto que as principais fontes emissoras desse gás, além da fermentação entérica, que foi o objetivo do nosso podcast, são os aterros sanitários, o uso de combustíveis fósseis e práticas agrícolas. E a gente consegue ver a importância de saber como conseguir mitigar essa produção de metano pelos bovinos, onde a gente vai buscar melhorar a eficiência produtiva desses animais e, consequentemente, auxiliar o meio ambiente. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e uma ótima semana.